Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 43, que eu vou falar para você hoje sobre destravando a mente. E nesse tema, eu trouxe para nós aqui 6 conselhos para destravar uma mente. E eu tenho aqui amigos e irmãos, como o pastor José Roberto, que está ali atrás. Ele já tem uma caminhada longa comigo, e ele sabe o quanto eu amo esse assunto, e o quanto Deus tem dado misericórdia e graça, para que a gente extraia da Bíblia algo para destravar as pessoas. Meu grande amigo, pastor José Roberto, é um homem que sempre me ouve e diz: pastor, o senhor sempre está destravando as nossas mentes. E eu creio que é isso mesmo, pastor José Roberto. Através do Espírito Santo de Deus é possível nós destravarmos as pessoas com a palavra de Deus. O meu irmão aqui, pastor Ailton, a pastora Priscila e a irmã Elaine, também aqui presente, e me conhece, sabe como eu também gosto de ser um rio de águas que vai até o coração das pessoas, para destravar elas na vida espiritual, física, material, seja lá o que for. Eu amo esta palavra destravar. Agora, se nós vamos trabalhar um tema como esse, eu penso assim, irmãos, não tem coisa mais assim que a gente possa usar de analogia para destravar, se nós pensarmos num paraquedas. Você já viu algum paraquedas na sua vida? Já viu pelo menos um filme, alguém pulando de um avião, ou alguém saltando de paraquedas? Pelo menos uma vez na sua vida você já teve conhecimento de um paraquedas e como ele funciona, como é a funcionabilidade dele. Então, meus amados, o primeiro registro que eu gostaria que você fizesse hoje, que vai acontecer em 2019, algo muito melhor do que em 2018, porque quem está em Cristo, a nossa perspectiva é sempre avante, sempre para o alto, sempre olhando para frente, não olhando para trás. E eu que sou de Pernambuco e biólogo, fiz 2 coisas na minha vida. Quando a gente tinha fome lá em Pernambuco, catava caranguejo para comer. E quando eu fui me tornar biólogo, eu fui estudar o caranguejo por dentro. E uma das coisas que eu descobri, que nem o caranguejo anda para trás, ele anda de lado, mas ele não anda para trás. E aí eu comecei a olhar para a minha vida e falar: meu Deus, se esse animalzinho tão bonitinho, todo enrijecido, com esse exoesqueleto, o esqueleto para o lado de fora, nem ele anda para trás, quem sou eu em Cristo Jesus para andar para trás? Eu só vou andar para frente. Eu só vou andar para frente, o meu alvo está lá na frente, não está lá atrás. Aí eu faço analogia com paraquedas. Pensa no paraquedas. O paraquedas, querido, ou melhor dizendo, a mente nossa é igual um paraquedas, só funciona aberta. Você pode dizer isso para o seu irmão que está ao lado, carinhosamente, diga assim: a nossa mente é igual o paraquedas, só funciona aberta. Amém ou não amém? E por que eu estou dizendo isso? Você já viu algum paraquedas funcionar fechado? Não funciona. Não funciona, de maneira nenhuma. Eu sou de uma família onde meus pais são brasileiros, meus avós são portugueses. E eu tinha muita mania de brincar com meu avô, pai do meu pai. E meu avô, ele contava algumas histórias, colocando brasileiros nas histórias. E eu sempre invertia, colocando portugueses. Então, como eu sou tradicionalmente neto de português, não tem problema eu contar uma história, ou fazer uma analogia com portugueses, até porque eu os amo. E eu só costumo brincar com quem eu amo e com quem eu respeito. E com quem me dá respeito também. Mas o meu avô contava uma história para mim, e eu inverti ela para Portugal. Ele usava brasileiro e invertia para Portugal. O que meu avô contava? E na versão minha para português é assim: o avião subiu, cheio de paraquedistas,
E ali um instrutor, à porta da aeronave, e fez o seguinte comentário, com os alunos que já estavam aptos a descer de paraquedas, pular de paraquedas, saltar de paraquedas. Bom, vai tocar a luz vermelha, vocês fiquem prestando atenção, faz a sua posição de ser lançado para fora, guincha aqui na linha guia, quando der a lâmpada acesa, você vai e se projeta para frente, que você vai descer normalmente. Naturalmente, o paraquedas principal abre. Se ele não abrir, tem o paraquedas reserva. Mas fica tranquilo que ele vai funcionar. E no final de tudo, tem um jipe lá embaixo, esperando todos nós, para nós fazermos uma comunhão, um churrasco de confraternização do primeiro salto. E aí meu avô dizia assim, aí foi o italiano, aí foi o alemão, aí foi o inglês, quando foi o brasileiro, mas eu inverti tudo. Eu falava assim, foi agora o brasileiro, foi agora o italiano, foi agora o alemão. Chegando na vez do seu Manuel, português, o instrutor disse, Manuel, você entendeu o que vai acontecer? Ele disse, entendi, pulo, salto, paraquedas principal abre, e o segundo principal... E o segundo paraquedas, que não é o principal, é o de emergência. Caso o primeiro não abra, o segundo vai funcionar. E lá embaixo tem um jipe nos esperando para nós confraternizarmos e levar a gente ao ponto de encontro do grande churrasco do primeiro salto. Ele disse, seu Manuel, o senhor entendeu a instrução. E assim foi, o Manuel pulou e o paraquedas principal não abriu. E aí ele puxou o secundário, o de emergência, ele também não abriu. Aí ele olhou para o avião e falou assim, se não falta, ele está mentindo para mim que lá embaixo tem um jipe me esperando. Você entendeu? Como é que são as nossas mentes? Às vezes a gente está em queda livre e a gente não sabe que vai se esborrachar, porque simplesmente a nossa mente não está aberta. Se acontece isso comigo, eu em Cristo, eu digo, Senhor, toma minha alma, liga teu espírito ao meu espírito, daqui um pouco eu estou na glória contigo. Não vai ter churrasco, vai ter mansão celestial. Essa é uma verdade. Apesar dessa brincadeira, a nossa mente é igual ao paraquedas, só funciona aberta. E onde Deus manda a gente focar, para que a gente não fique olhando para trás, a gente só olhe para frente, e a gente projete o nosso futuro, redesenhe ele, escreva, pinte. 2019 é uma tela em branco. Você tem o pincel na mão, e o sangue de Jesus é a tinta. As suas atitudes, você é o pincel. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz assim, não vos lembrei das coisas passadas, e nem considerei as antigas, eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Só até aqui. Fecha seus olhos um segundinho. Papai, em nome de Jesus, essa é a tua gloriosa palavra. Glorifica o teu nome. Em tudo que eu disser, Senhor, primeiro a tua palavra. Ela tem total autoridade neste lugar, total soberania. Senhor, em nome de Jesus, me use apenas como um instrumento do amor, da paz e do ensino neste lugar, e que teu Espírito Santo, que convence o homem de todas as coisas, faça aquilo o qual ele foi chamado essa noite para fazer nesta igreja, porque nós te invocamos através das nossas orações, dizendo, papai, não nos deixe ir naquela igreja, se o Senhor não for conosco. Então a nossa chegada aqui é um indício que o Senhor chegou antes de nós. No nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Amados, se as nossas mentes são igual paraquedas, só funciona aberta, uma primeira situação que a gente tem que analisar para 2019 é o seguinte, nós temos uma grande mania de olhar para as coisas macros, tudo em nossa vida é macro, e às vezes a gente dispensa as coisas micros, os pequenos acontecimentos que são gigantescos em Deus, e que dali pode acontecer algo sobrenatural. Quando eu olho para a vida de Moisés, um grande homem de Deus, o maior libertador
depois de Jesus, que houve na face da terra. Se eu perguntar para vocês agora, por uma questão de afinidade com a Bíblia, com Moisés, e até mesmo pelos os filmes, ou essas mensagens que estão aparecendo na televisão fechada sobre a história da Bíblia, eu tenho certeza que nós vamos caminhar, como eu muitas das vezes caminhei, e vamos ser levados a trafegar por uma estrada que chegou até o nosso coração. Só que essa estrada, me pareceu muito grande, diante de algo tão pequeno que aconteceu, e por ser pequeno se tornou maior do que essa estrada que no futuro a gente precisa ver. De quem eu estou falando? Moisés. E o que eu estou falando para você? Em 2019, os primeiros milagres vão acontecer dentro da sua casa. Se eu perguntar assim, quantos aqui concordam comigo que Moisés fez um grande milagre abrindo o mar vermelho? Digo amém? Mas esse não foi o maior milagre dele. Aí você vai colocar a mão na cabeça e assim, meu Deus, pastor Paulo agora fez uma heresia no altar, onde o pastor Bruno fala do Conlisui, com tanta propriedade, com tantos mestres que vêm aqui. E eu não quero falar heresia, não, muito pelo contrário. Mas eu quero que a gente dê valor às coisas pequenas, que nos transformam em homens grandes, em situações grandes. Eu vou falar esse tema destravandamente em cima de um livro que eu resolvi escrever depois de 10 anos. Por quê? Trabalhando com o pastor Josué Gonçalves, de certa forma, caminhando junto, Deus nos deu ferramenta para ajudar ele a destravar o ministério dele. E ele fala isso de púlpito, fala no livro, fala em vários lugares. Logo depois dele veio o filho dele, o Douglas, me pedindo conselho sobre o ministério Jesuscope. E de repente Deus mostrou um avião desenhado com 2 asas. Eu fiz o desenho para o Douglas, e o Douglas do Jesuscope destravou e o ministério dele cresceu. O Douglas tem milhares de seguidores. Eu tenho um pequeno Instagram, um pequeno Facebook e nem tenho YouTube canal. Outro dia tentaram fazer para mim, mas eu nem mexo. Aí depois dele, vieram alguns empresários com as empresas falindo, homens de Deus e mulheres e homens de Deus, e outros que não são também. E a gente deu um ensinamento bíblico. E ali Deus destravou também essas empresas. Então agora eu estava vendo Deus trabalhar 2 vertentes. Os homens de Deus e as empresas até de ímpios, que depois se converteram. Porque quando você ganha uma pessoa para Jesus, você ganha a empresa dela também para a sua igreja. Você sabia disso? Quando você ganha um empresário para Jesus, você também ganha a empresa dele para colaborar na obra onde você faz parte. É uma questão de inteligência. E é uma verdade. Vai ajudar a expandir o reino, a crescer, a largar as tendas. Não há pecado nisso. Então, logo depois, veio um que se chama Tiago Brunet. Quantos aqui conhecem o Tiago Brunet? Um monte de nós conhecemos. E o Tiago Brunet estava numa crise do primeiro grande trabalho dele que ele tinha que ter no Brasil. E ali nós passamos a orar durante 40 dias. Eu dei alguns conselhos para ele, em oração. Eu só consigo dar conselhos na palavra em oração. Se você parar para trocar uma ideia comigo, você vai ver que os meus conselhos nessa troca de ideias são conselhos confortáveis, conselhos de amor, de graça. Mas quando Deus começa a me mandar ir para a palavra, e é Deus falando através da minha vida, é onde eu vejo as coisas funcionar com muito poder. A dependência ao Senhor. Aí Tiago veio e conversou comigo e tal, e daqui a pouco a gente viu o ministério dele destravar. E ele colocou um capítulo da nossa história dentro desse livro, fez questão de dizer como Deus destravou o ministério dele e de que maneira o primeiro trabalho dele aconteceu no Brasil de grande volume. Exigiu fé, paciência, unção, vida com Deus, oração, sobretudo começar com as coisas pequenas, valorizando as coisas pequenas. E eu vejo Deus começar a destravar várias pessoas, ministérios, empresas, minha vida e outros. Aí eu falei, não, calma aí, Deus, me permita eu escrever um livro. E aí eu escrevi o livro ampliado, destravandamente ampliado. E agora eu volto aqui para Moisés, para a gente começar a ver que Deus nos dá estratégias macros, mas Ele também quer que a gente observe as micros estratégias. E também Deus está muito interessado em ver a nossa casa prosperar, ser livre e destravada.
Não adianta a nossa casa não ser destravada, e tudo lá fora está destravado, não adianta. Então eu olho aqui para a vida de Moisés em Êxodo no capítulo 2, abra sua Bíblia, por favor, Êxodo no capítulo 2, e você vai ver algo muito especial da parte de Deus, algo acontecendo de uma forma extraordinária. Êxodo no capítulo 2, no versículo 8 e 9, define a minha introdução sobre que, além de a mente ser igual paraquedas, ela só funciona aberta, que Deus vai começar primeiro os milagres dentro da sua casa. Porque quem não tem história com Deus, quem não busca intimidade com Deus, quem não tem vida com Deus, não consegue projetar Deus no outro. E se 2019 vem aí, se encha de Deus para você ser alguém que vai transbordar Deus na vida das outras pessoas. Experiências pessoais, Deus nunca despreza, e Ele valoriza muito. Aqui a gente vê a história de Moisés, todo mundo sabe que Moisés é um menino, que nasceu no Egito, um hebreu, de repente a mãe dele, para salvar ele, coloca ele num junco de madeira, lança ele no rio, e esse momento aprove Deus, que essa pequena embarcação foi localizada pelas meninas que estavam ali com a filha de Faraó. Essas meninas vendo isso, leva esse menino até a filha de Faraó, e a primeira coisa que ela diz, a filha de Faraó, é: esse menino é um hebreu. Sabe o que acontece quando você serve Deus? Sabe o que acontece quando você está no caminho? Sabe o que acontece quando você está no propósito, na fé, cheio do Espírito Santo e desenhando o seu futuro? Porque Deus desenha antes de você. Nós somos reconhecidos por todos, pelos santos, os que não são santos, os que são crentes e até que não são crentes. Quando você tem um projeto de Deus na sua vida, todos reconhecem uma marca de Deus sobre você. Ela reconheceu uma marca sobre ele, esse menino é dos hebreus, e a Bíblia diz que ela ficou afeiçoada por ele, se apaixonou. E aqui ela diz assim no versículo 8 e 9, Êxodo 2, 8 e 9 diz assim: e a filha de Faraó disse-lhe: vai, e foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então, coincidentemente, quem volta, porque essa filha de Faraó precisava de uma ama seca, de uma babá, para cuidar dessa criança. De repente, aprove Deus que quem vem para cuidar dessa criança é a própria mãe de Moisés. Olha como Deus é um Deus de projeto, que projeta para o futuro, que está vendo 2019 vindo na sua direção, mas Ele vai entrar com provisões divinas sempre. Ele vai anteceder a tudo que vai acontecer, para poder lá na frente você ver qual é os projetos de Deus e o propósito se concretizando. No versículo 9... então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei o teu salário. O maior milagre sempre acontece primeiro dentro da nossa casa. O fato de Moisés abrir o mar vermelho é uma outra condição de milagre, mas o primeiro milagre que ele experimentou de verdade é que ele transformou a mãe de escrava para assalariada. Porque escravo não pode nada, mas assalariado pode tudo. E se você for estudar a história teológica, geográfica, fisiológica, historiador, tudo, você vai ver que ela tinha acesso à câmara, à recâmara, ela tinha uma total facilidade de chegar até onde estavam lá os governantes. Ele não só transforma a mãe dele de escrava para assalariada. A primeira libertação, o primeiro milagre de Moisés aconteceu dentro de casa. Mas por quê, pastor? Porque a partir daí o teu ministério é provado. Ei, teu ministério é provado no fogo, na brasa, e no óleo, e no azeite, e no espírito, dentro da tua casa. É dentro de casa onde nós vamos receber o comissionamento para seguir em frente. Então faz todo sentido nós lutarmos pela nossa família. Faz todo sentido a gente tentar, em Deus, buscar os milagres para dentro de casa, antes que a gente faça na rua, porque nós vamos ser reconhecidos na rua, pelo aquilo que acontece dentro de casa conosco, ok? O contrário também é uma verdade. As más conversações corrompem o bom costume, e você vai receber a fama pelo aquilo que acontece dentro de casa. Muito cuidado com a sua casa. A sua casa é uma central terapêutica. A sua casa
Todos têm que ser transformados em agente do céu. E a sua casa, lá na boda do Cordeiro, não abra mão dos filhos, não abra mão da esposa, não abra mão do marido, nem de ninguém. Porque lá na última bodas, que é a boda do Cordeiro, haverá uma mesa e tem uma cadeira para cada familiar seu sentar. Porque existe uma promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Isso é fato. Isso é fato consumado. Segundo item, se os primeiros milagres acontecem dentro de casa, e a nossa mente tem que estar aberta como paraquedas, senão não funciona, e tem que ser assim, temos que pensar dessa maneira. Você tem que chegar em 2019 falando: Senhor, eu chego em 2019, mas olha, a mudança dentro da minha casa, filhos salvos, cheio do Espírito Santo, sai a droga, sai a bebida, sai a prostituição, o marido volta, a esposa volta. Eu profetizo em nome de Jesus que eu estou redesenhando a história da nossa vida e vai chegar 2019 e o Senhor já chegou antes de nós, porque o Senhor disse isso para mim, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O segundo, não ouça quem tem a mente travada e não ouve Deus. Não ouça quem tem a mente travada e não ouve Deus. E se eu for remeter à história bíblica, eu consigo ir para Gênesis de 1 a 21, onde tem a história da tentação, da distração e da queda de Adão. Mas, sobretudo, eu penso o seguinte: todas as vezes que o egoísmo entra dentro de uma conferência, dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento, dentro de uma família, você começou a anunciar o fracasso daquele, digamos, relacionamento. Ele está fadonho ao fracasso. E olha, eu não sei, de fato e de verdade, estaria sendo incoerente com a Bíblia, mas eu quero que muitas coisas aqui me pontuam e me levam para um norte de vencedor. Porém, não existe um vide-bula para o sucesso, mas eu conheço a fórmula do fracasso: tentar agradar todo mundo. Se você tentar agradar todo mundo, essa é a fórmula do fracasso. A do sucesso é você começar a entrar em Deus, e o norte de Deus vai te guiando para lugares, como ele diz: eis que eu coloquei um caminho no deserto, rio nos ermos. Deus começa a dar possibilidade de restauração e de sobrevivência para todos nós. E com isso, um sucesso anunciado por causa da palavra que te dá um norte. Uma bússola que te dá um norte. Só basta seguir. Mas não ouça quem não ouve Deus, quem tem a mente travada. Acontece a primeira história no paraíso, onde Eva deu ouvidos para quem não deveria, e ela foi ludibriada, digamos assim. E você fica ouvindo muito uma pessoa que tem a mente travada, daqui um pouco você está travado também. Ouça as pessoas com a mente aberta, pessoas com mente paraquedas, pessoas que funcionam, pessoas que dizem sim, amém, vai dar certo, está chegando o tempo, não é agora, mas é daqui a pouco, Deus está vindo aí, Jesus está vindo, vai acontecer, 2019, Deus vai zerar o relógio, é mais 365 dias, não aconteceu em 2018, mas tranquilamente Jesus está lá no futuro me esperando. Eu olhei para o futuro e resolvi viver dentro dele. O passado já foi, agora é o que está por vir, o melhor está por vir. Pessoas que têm a mente assim. Pessoas que têm a mente assim. Agora, o que é que Eva fez? Qual é o problema da raiz de ouvir pessoas que têm a mente travada e não ouvem Deus? Uma raiz do egoísmo. Todas as vezes que o egoísmo entrar, lembre-se sempre disso, Satanás está fazendo ciranda naquele meio. O que é que Eva fez? A Bíblia diz que ela pegou o fruto, comeu e deu para o marido. Jesus vem e quebra esse tabu do espírito de egoísmo na humanidade. O que é que ele faz? Ele reparte o pão, dando para as pessoas, depois ele come. O que eu quero dizer para você: todas as vezes que eu pensar primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, o egoísmo está instalado e Deus não está nesse negócio. Mas a partir do momento que eu fizer aquilo que a Bíblia diz, que é melhor dar do que receber, aí está o Espírito de Deus no meio de toda a situação.
Essa é uma diferença de extremo. Só que a Bíblia me leva agora para pensar sobre os discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Para quem entende ou para quem não entende, é simples. Jesus estava se aproximando dos discípulos, fato. E os discípulos agora estavam olhando para ele e disseram assim: aquele é o mestre. E é interessante quando eles dizem aquele é o mestre, eu fico impressionado que eles não reconheceram a roupa, não reconheceram o cabelo, as sandálias e nem o jeitão de Jesus andar. Sabe o que foi que eles reconheceram? Ele reparte o pão e dá para as pessoas, depois ele come. Aí está o Espírito de Deus. Você dá para o próximo antes de você ter para você. Você pensar no outro antes de você pensar em você. Então, queridos, não ouça quem tem a mente travada e não ouve Deus, porque pessoas que não ouvem Deus, ela tira as boas conversações, coloca más conversações, ela te tira da presença de Deus, ela seca você como um rio, ela faz com que os dizimistas, os ofertantes, os oradores, os intercessores comecem a ficar estagnados, engessados e não andar para lugar nenhum. E isso é fato, porque quando a gente para de interceder por alguém, amar alguém, orar por alguém, ofertar na vida de alguém, nós temos que pensar que nós não só estamos deixando de fazer, mas nós estamos nos preocupando tanto conosco, que a gente não olha para o próximo. E você tem que pensar na sua mente, o que é que de fato está acontecendo comigo, aonde tem egoísmo nisso. Então, querido, eu vim aqui como profeta desta noite, em nome de Jesus, dizer, não vai passar de 2018 para 2019, nenhum espírito de egoísmo, todos cairão por terra diante do Senhor, pessoas ofertantes, dizimistas, equilibradas, cheias do Espírito Santo, oradoras, intercessoras, piedosas, em nome de Jesus. Isso não pode no meio de nós. E sabe por que eu digo isso? Não por causa de mim, mas existe uma palavra que diz que Deus nos dá autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada acontecerá conosco. Nós já estamos pisando na cabeça do egoísmo. Aqui nessa igreja, egoísmo não. Três, Deus sempre destrava primeiro as pessoas vivas. Diga assim: Deus sempre fala primeiro com os vivos. Se eu olhar para dois textos na Bíblia, eu olho para João capítulo 11, onde fala da história de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, e suas duas irmãs, Marta e Maria. E agora um problema se instala. Uma crise acontece de uma forma extraordinária. Pensa, Lázaro foi o último milagre que Jesus fez enquanto ele esteve na terra dos viventes, andando no meio de nós. O último, depois de Lázaro não tem nenhum outro. Lázaro foi o último. Então o que eu quero dizer para você, a família de Marta e Maria e Lázaro viram Jesus, ouviram que Jesus andou sobre o mar. A família de Marta e Maria viram ou ouviram que Jesus curou o cego de Jericó. A família de Marta, Maria e Lázaro viram ou ouviram que Jesus curou 10 leprosos. A família de Marta e Maria e Lázaro viram Jesus fazer tantos feitos, tantos milagres. Ressuscitou a filha de Jairo, curou a mulher do fluxo de sangue. E esse é um problema de todos nós. Quando a crise vem, a gente esquece quem é que está nos esperando em 2019. Quando a crise vem, parece que a gente não conhece mais Jesus. Quando a crise vem, parece que a gente perdeu a única chance das possibilidades. E foi assim que aconteceu com Marta e Maria. Jesus, sabendo que Lázaro estava morto, Lázaro estava no cativeiro da morte, e ele agora vem com aquele rostinho angelical, e eu penso que ele vem com simplicidade, e ele passa por Marta, e Marta diz assim para ele: se tu estivesse aqui antes, teu amigo, meu irmão, não teria morrido.
A Bíblia mostra que Jesus continua andando, porque ele vai até Maria. Só que Maria agora replica a mesma fala de Marta. Eu estou falando de uma família acostumada a ver milagres. Eu estou falando de uma igreja poderosa, de uma igreja ganhando gente, salvando almas, uma igreja prosperando, uma igreja que está fazendo a nossa geração sacudir. Eu estou falando de uma igreja poderosa, não é uma coisinha nem outra que vai nos tirar da presença de Jesus. Ei, quando a crise chega, Jesus chega junto dela, e é no momento da crise que ele aparece para ressuscitar o que estava morto, queridos. Ele não se atrasa em nada. Mas olha só, tem um morto e 2 vivos. Jesus primeiro fala com os vivos, porque ele agora vai escutar da boca de Maria a mesma coisa. Ela disse: tu estivesse aqui antes, teu amigo, nosso irmão, não teria morrido. Em outras palavras, me perdoe se for alguma palavra que soe mal no seu ouvido, mas aqui, falando português claro do meu país, um português direto, objetivo e reto, Marta e Maria, ao invés de adoração, cometeu uma acusação. E nessa acusação, posso até aqui conjecturar que elas, no pensamento delas travado, pensou: sabe quem é o assassino de Lázaro? Você, Jesus. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Então você é o causador da morte dele. E todo causador da morte de alguém vira assassino, por uma questão de coerência, ou por uma questão de justa posição. Tirou a vida de alguém, você tirou a vida dele, você é o assassino. Ei, uma família acostumada a ver milagres, uma família acostumada a ver um homem de Deus estar na casa dele, profeta, ele está indo em direção a Lázaro. A Bíblia diz que ele para e chora, e eu vou ousar dizer que ele não chorou por causa de Lázaro, porque olha só, o dono da possibilidade, aquele que faz todas as coisas, aquele que vai te levar para 2019, aquele que vai abrir o mar diante de ti, aquele que vai abrir lá as portas para nós, nada ofende ele, nada comove ele, nada tira ele do centro do seu patamar psicológico, espiritual e de sabedoria, nada estremece ele é intocável, ele é poderoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, leão da tribo de Judá, o príncipe da paz, o eu sou, o todo-poderoso. Ei, ele volta, e não é por causa de Lázaro morto, porque a possibilidade estava diante da morte, e a possibilidade sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele volta para falar com os vivos, porque Marta e Maria estavam vivas, porém morta na visão, morta nos ensinos, morta na liderança, desconheceu o profeta, apagou a chama do amor, perdeu a visão de quem é que fez todos os milagres, e eles tiveram conhecimento pela proximidade que tinha com Jesus. Jesus volta, chora com elas, e diz: ele vai ressuscitar. Sabe por que você está aqui hoje? No culto, onde nós estamos aqui com um propósito, um altar levantado para projetar 2019, inclusive isso vai atingir a minha casa e a minha família, porque Deus está falando com os vivos. Talvez alguns não puderam vir por N problemas, outros até por mortes espirituais, e até por alguma situação no coração e um fechamento. Mas eu quero te dizer que Deus é sempre assim. Ele é tão maravilhoso que Ele fala com os vivos, e depois Ele, através de nós, Ele faz com que a gente toque nos outros, e a chama do amor, o agente do céu, ressuscita os Lázaros para a glória do nome dEle, queridos. Então agora, Jesus vai ressuscitar 3, porque não adiantava ressuscitar Lázaro e entregar ele vivo para 2 irmãs mortas, morta na fé, morta nas palavras, morta na murmuração, não adiantava. Ele ressuscita as 2, aviva elas,
E agora ele vai para o morto, porque primeiro Jesus sempre vai falar com os vivos. Ele fala com a igreja, ele fala no culto, ele fala na oferta, no dízimo, no louvor, na adoração. Depois a gente sai daqui cheio do Espírito Santo e os capetas saem da nossa casa, os filhos do vício saem do vício, a prostituição vai embora, os maridos voltam e as esposas ressuscitam também para a glória do nome dele. É sempre assim. A via de Deus é sempre essa. Ele vai falar com quem está com a chama acesa. E aí ele agora olha para Lázaro e diz: Lázaro, para fora. Graças a Deus que ele disse Lázaro, porque se ele dissesse morto para fora, tinha gente ressuscitando até hoje. Milhares de pessoas invadindo Maricá. De onde você está vindo, filho? Jesus passou lá e ele ressuscitou. Mas você veio para o culto por quê? Porque eu estou avivado, estou vivo. E não ia parar de ressuscitar. E o que é que eu aprendo aqui? Que Jesus, quando quer tocar numa pessoa, ele chama pelo nome. Como é seu nome? João, Maria, Paulo, José, é Bruno, é José Roberto, é Márcia, é Elaine, é Ailton, é Priscila. Ei, ele te chama pelo nome. Você não está aqui porque você quis vir para o culto, é porque aqui é o pasto dele, e ele te chamou para você ouvir algo que vai destravar a sua vida, te levar para um nível maior. Você vai ter conhecimento que outros não têm. Ele vai falar primeiro com os que estão vivos. Simples. Aí Jesus diz: Lázaro, saia. Ele vem. Aí a Bíblia mostra algo interessante. Quando Lázaro ressuscita, Jesus bondoso, gentileza em pessoa, em ser, em magnitude, ele não é egoísta. Eva foi egoísta. Ele sabe o que acontece com o espírito de egoísmo. Para ele não ser egoísta, ele primeiro dá, depois ele come, ele reparte, dá, depois ele come. Quando ele ressuscita Lázaro, para não ficar só nele, ele chama a igreja. Ele diz assim: tira as ataduras das mãos, ou seja, tire a manipulação, as algemas que prendia ele no mundo espiritual. Tira as amordaças da boca, ou seja, ele vai falar que eu ressuscitei ele. Ele vai dizer que eu sou o Senhor, que eu não esqueço os amigos, que eu não esqueço ninguém, que eu sempre chego na hora certa. Ele vai dizer que eu sou o Senhor da glória. Tire as ataduras dos pés dele. Sabe por quê? Quem está travado não anda, mas quando Jesus chega, você anda no mundo físico, no mundo espiritual, você pode andar. Satanás quis congelar você em 2018, quis paralisar você em 2018, mas tudo que ele não contava é que 2019 está vindo aí, e você está indo ao encontro de 2019, ele não te parou, não te parou, não te parou, não conseguiu te parar, porque Deus sempre fala com os vivos. Venha ao culto, você está vivo. Seja piedoso, você está vivo. Seja misericordioso, você está vivo. Seja amoroso, você está vivo. Seja dizimista, ofertante, você está vivo. Chega aqui nesse lugar, meu irmão, cheio do Espírito de Deus, e mostre que você está vivo. Não espere que o outro fique avivado. Comece a adorar, a clamar, interceder e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se tiver um na brecha, o Senhor não destrói Jerusalém, não destrói essa igreja, não destrói esse ministério. Eu quero ser avivado. Falei para vocês que eu estava com vontade de pregar hoje. Tem que me segurar aí, Espírito Santo. Quarto, não crie expectativas exageradas em homens travados. Abra sua Bíblia no Salmo 118, no versículo 8. Duas jesuicidências nesses salmos. Primeiro, a Bíblia tem uma divisão silábica, uma divisão de estrofe, uma divisão de capítulos e uma divisão numérica de versículos. Mas o Salmo 118, versículo 8, é o centro da Bíblia. A Bíblia tem a mesma quantidade daí para trás e a mesma quantidade daí para frente, de letras, palavras, versículos, vírgulas, ponto, tudo. Por quê? Porque Deus está marcando o seguinte: melhor é confiar em Deus do que? Melhor é confiar em Deus? Melhor é confiar em Deus?
Você pode confiar nos homens? Sim. Homens de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que te levam para outros níveis, pessoas que te instruem. Mas olha só, a sua expectativa está na sala do trono. A sua expectativa está na sala do trono. A sua expectativa está na sala do trono. Quando Deus veio à terra, a palavra de Deus diz que Deus saiu e visitou a terra e viu Adão e Eva. Uma porta estava aberta. Que Gênesis, Éden, a palavra Éden, a melhor tradução para ela significa uma porta aberta do céu para a terra, onde Deus visitava os seus filhos. É a melhor tradução para Éden. Então Deus vinha, a atmosfera de Deus vinha visitar a terra. O tempo passa, de Gênesis a Apocalipse. Agora João está assentado, escrevendo o livro de Apocalipse, o livro da Revelation, da revelação, o último livro da Bíblia. E ele agora tem uma perspectiva diferente. Deus olhava do céu para a terra, mas era uma porta, o Éden, um acesso, uma atmosfera divina. João está sentado numa outra perspectiva, e olha da terra para o céu, mas ele continua vendo uma porta aberta. Lá em Apocalipse ele diz: eis que eu olho para o céu, e tem uma porta aberta, e tem um que está assentado no trono, e o trono dele, ele começa a dizer as cores, começa a dizer a beleza, a grandiosidade de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Quando a gente cria expectativa em pessoas, você vai lá na prefeitura, o prefeito não está na cidade, viajou. Você vai lá no Palácio do Planalto, o presidente não está, viajou. Você vai na Câmara dos Deputados, não estão lá, viajaram. Você vai lá nos vereadores, entrou em recesso. Mas quando você se coloca na posição de joelho no chão em oração, a sala do trono nunca está fechada para você, está totalmente aberta, 24 horas por dia. Crie sua expectativa em Deus. Homens falham, Deus não falha. Agora o interessante, eu trabalhei numa grande empresa e de repente tinha 15 vendedores. E eu me lembro que os 15 vendedores, eu era um deles, o 15º, não assim na mesma ordem, mas eu era um dos 15. Eu vendia mais que os outros 14 vendedores juntos. Eu saía, e eu até porque assim, os vendedores saíam com muitas estratégias, muitas coisas, eu também saio com muitas estratégias, muitas instruções, gosto de todas as ferramentas, mas tem uma que eu não desprezo, aonde você colocar a planta dos seus pés e você toma por herança. Está lá em Josué. Eu nunca desprezei isso. E o meu patrão, para me contratar, ele me deu uma prova de fogo. Ele disse assim: vou te colocar numa área que ninguém vende. Quero ver se você vai tirar água de pedra. Aí eu falei: fica tranquilo que um dia Moisés tirou. Ele disse: quem? Eu falei: um amigo meu aí, tu não sabe quem é. Aí quando eu saía da empresa, ele falou assim: vai aonde? Eu falei: estou indo para a terra que emana leite e mel. Ele falou: onde é essa terra? Eu falei: fica tranquilo que um dia eu vou falar dela para o senhor. Por enquanto eu estou indo, fica aí. Vou lá tomar um pouco de mel, um pouco de leite e volto aqui para conversar contigo. Todos os dias. E quando eu chegava, os vendedores diziam: Paulo, onde você estava? Colocando a planta dos meus pés em alguns lugares para tomar como herança. Aí eu dizia: fui lá em Itaguaí, no polo industrial. O pessoal botava a mão na cabeça: meu Deus, lá naquele lugar você só pega resfriado, porque é muito frio ou muito quente. Onde você foi, Paulo? Fui lá no polo industrial de Queimados. Querido, lá é queimado mesmo, porque o sol é causticante. Tu vai chegar aqui bem torradinho daquele sol. E eles brincavam comigo. Só que Deus nunca brinca com a fé de todos nós. Ok? Eu entrei em 1997. E eu botei no meu coração, 1996. E eu botei no meu coração que 1997 era o meu ano. Meu patrão passava por mim e falava: e aí, Paulo? As vendas foi meio ruim em 96, eu falei: é porque o senhor não sabe o que vai acontecer em 1997.
O que é que vai acontecer em 1997? Eu disse: a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Na minha frente há uma porta, e Jesus disse em João 10:9: eu sou a porta, aquele que passar por mim encontrará pastagem, salvação, prosperidade, vida cultural, vida de sabedoria, vai poder decidir, vai fazer tudo. Amém? E aí comecei a ser o melhor vendedor da empresa. Mas aconteceu um fato bem interessante. Todos tinham um Gol, bolinha, primeira geração, sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, sem vida elétrica, mas era o carro top, 1997. A nave espacial chamada Gol Bolinha. Olha que eu não sou garoto propaganda da Volkswagen. E o meu era cinza, e os outros vendedores também tinham. Mas um fato acontecia: quando chegava na sexta-feira, eu colocava o carro na garagem da empresa, isso durante um ano, ia para o ponto do ônibus, ficava com a minha maletinha, esperando passar o bus. Quando o ônibus passava, eu fazia sinal, entrava dentro dele e ia embora. Os meninos piravam que trabalhavam comigo. Como é que pode? Nós temos carro full time, pode usar sexta, sábado, domingo, a empresa não tem problema nenhum de nós usarmos. Só não pode escancarar, abusar, mas pode usar, o patrão inclusive deixa levar para casa, que aqui não tem garagem para todos e tal, e às vezes eu falei: não, mas deixa o meu aqui. Quando foi um dia, o próprio patrão passou por mim, num ponto de ônibus, e ele abaixou o vidro elétrico do carro dele, lá da Cherokee, linda, aquela eu queria, maravilhosa, vinho, para-choque cromado, ar-condicionado, a carequinha dele não caía uma gota, eu estava todo ensopado, igual cuscuz no Nordeste. Não tem o morango do Nordeste, eu era o cuscuz do Nordeste. Sol de 42 graus, eu ali no ponto. Ele passou, abaixou o vidro, deu um tchau para mim, eu dei um tchau para ele, eu vi que ele ficou indignado e foi embora. Um mês depois teve a festa de confraternização da empresa. Ele reuniu todo mundo, e churrasco acontecendo, bebida para quem bebia, eu ali na minha, tranquilo, fazendo a comunhão, fazendo aquilo que eu tinha que fazer diante de Deus, dar o exemplo, convertido, cheio do Espírito Santo, pedindo ao Senhor: Senhor, me segura, porque é o seguinte, Senhor, eu estou aqui, as pernas já estão querendo dar uma sambadinha, me segura, porque é o lugar de onde eu vim, a situação é o seguinte, segura as pernas. Quando eu vi, as pernas já estavam dando, te peguei não sei aonde, te sassariquei, eu já estava escondendo as pernas. Ai, segura, peão. Eu falei: Jesus, como é fácil sair do Egito, o problema é tirar o Egito de dentro de nós. E aí ele tomou umas e outras, e ele fez uma coisa engraçada, pastor Bruno. Falou assim: vocês aqui, vou falar uma coisa que eu nunca vi na vida. Esse homem tem um carro à disposição, e ele chega na sexta-feira, deixa o carro no estacionamento e vai embora. Rapaz, todo mundo vai. Ô Paulo, você não leva seus filhos para a praia não, nem sua esposa? Eu falei: levo. Como? Eu falei: de busum. Vou para a olaria, pego o 484, vou para a praia. Ah, é? Eu falei: é. E você leva seus filhos para fazer um piquenique? Eu falei: a Quinta da Boa Vista é o lugar mais lindo do mundo, é o Central Park do Rio de Janeiro. E para comer uma pizza? Eu falei: eu não vou, elas vêm, entregam na minha casa. Porque, cara, estranho, mas você tem um carro para fazer isso? Eu falei: não tenho um carro para fazer isso, quem tem o carro é o Senhor. Ele falou: como assim? Eu falei: olha só, eu botei na minha cabeça que eu só quero aquelas coisas que são minhas, eu não quero nada de ninguém, não quero tomar nada de ninguém, eu quero sempre ter aquilo que Deus quer dar para mim. No documento do carro tem o seu nome, o carro não é meu. Então, se o senhor me mandar embora segunda-feira, eu nunca vou sentir falta daquilo que eu não tive. Por isso o carro não é meu, é seu. Eu saio, lhe sirvo o dia inteiro, dentro do meu compromisso contigo. Mas na sexta-feira, a minha mente diz: o carro não é seu, coloque na garagem, porque se você for mandado embora na segunda-feira, como é que você vai avisar para o Alan, para o Alex e para a Cláudia que ninguém mais vai à praia motorizado, agora vai ter que ir de ônibus? Aí eu, pensando nessa inteligência emocional, deixava o carro na garagem, 25 anos de idade, tenho 50 hoje. E ele falou: que coisa estranha, pois eu quero te dar um relatório aqui para todo mundo aprender contigo.
E ele pegou um relatório, digitado ainda naquelas máquinas IBM, não era nem computador direito, tinha 1 ou 2 computadores na empresa. Ele trouxe um relatório e disse assim: olha, todos os vendedores, esse aqui parece que come pneu. Ele fura pneu aí 3, 4 vezes por mês, fora os que estouram. Esse aqui parece que ele bebe óleo, abre lá a tampa do óleo e bebe óleo. Esse carro dele bebe muito óleo. Esse aqui, o carro dele tem espírito de Zé Pilintra, bebe um álcool que nem... Tem um espírito de Zé Pilintra no carro dele, bebe álcool o tempo todo, ele abastece domingo, meia-noite. Olha como é que a pessoa está de olho em você e nas suas atitudes. E você, Paulo, o teu carro faz manutenção 1 vez por ano, troca pneu 1 vez por ano, e o seu combustível é muito razoável. Chamou o nome da secretária dele e disse assim: filha, vai lá no departamento pessoal, pega o documento original desse carro, porque um homem que tem esse tipo de atitude merece ganhar um carro da empresa no dia da festa. Você pode aplaudir Jesus por isso? Mas, pastor, comigo é diferente. Eu levo da empresa para casa, continuo levando. Eu não estou te condenando por isso, muito pelo contrário. Estou dizendo o jeitão de Deus agir na minha vida. Eu não considerava meu, considerava que eu tinha que preservar, manter ele em dia, porque era uma ferramenta da empresa. E eu também não podia sentir carência dele se eu fosse mandado embora. Isso que eu fiz, fez com que eu ganhasse um carro bom. E eu cheguei em casa nessa sexta-feira que isso aconteceu, já depois da festa, com um carro em casa. Quando minha esposa chegou, falou assim: ué, você dizia uma coisa para nós, agora faz outra. Eu falei: não, senta aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Antes que o álcool passe da cabeça do português lá, o português pegou o carro e ele passou por meu nome e assinou embaixo: segunda-feira, antes que ele acorde, eu vou no cartório reconhecer a firma dele. Que eu não sou maluco. Vai que o português tem um sonho que fez isso e diz assim: Paulo, eu sonhei que eu tinha dado um carro meu para alguém, é você. Eu vou dizer: o senhor deu um carro? Não. O senhor estava alcoolizado, não estava nas suas faculdades mental. Então não foi o senhor, foi a cachaça. Foi o álcool que subiu. Eu estou aqui. Lógico que se ele pedisse eu ia dar. Isso é só uma brincadeira para quebrar o gelo. Amém, queridos? Então, olha, não faça suas expectativas demasiado em homens. Creia em Deus, faça as coisas diante de Deus. Talvez você não esteja sendo observado só por pessoas na terra, mas os anjos estão de olho em você, os demônios estão de olho em você, a sala do trono está de olho em você. Aonde você estiver, coloque a planta dos seus pés e tome por herança, porque há uma promessa para a tua vida. Você é filho de Deus, você tem dono e direito a uma herança. Deus quer falar contigo de uma forma gloriosa. Amém, amados? Amém. Quinto, diga assim: as trevas não irão travar as minhas promessas. Eu lido com muitas pessoas durante o ano, e a gente cuida de uma casa de recuperação de casamento em Bragança Paulista, para o pastor Josué. A maioria já ouviu falar sobre isso. Agora, o interessante é, eu recebi alguns bruxos que vão lá na casa de recuperação de casamento, e eu penso que eles querem ser libertos. Muito pelo contrário, eles chegam lá e perguntam assim: quem é o líder desses pastores? E o pastor Josué tem por humildade dizer que eu sou o líder dos conselheiros. Ele é meu líder e eu sou o líder dos conselheiros. Então, quando tem um BO, ele me chama. Quando chega uma promessa dessa de insulto, ele diz: Paulo, vai lá que teu conselheiro mó e tu vai responder. Eu vou lá e falo com a pessoa: pois não? Não, querido, que eu estou aqui nessa casa de recuperação de casamento e eu vim dizer para você que eu sou bruxo, ela é bruxa, e nós viemos aqui para confrontar você e toda a sua equipe. A gente quer saber se teu Deus vai realmente nos derrubar ou a gente derruba todos vocês. Deixa eu falar só uma coisa para você. A última pessoa que falou isso para nós está servindo conosco lá dentro, está libertando as pessoas e está servindo a Deus. Amém, amados? E uma outra também que nos ameaçou, pastor Bruno, sabe o que ela era na igreja? Intercessora. E na verdade ela era uma bruxa wicca, e ela disse: eu faço magia e encantamento na hora da intercessão, derrubo o ministério da intercessão. E eu, em nome de Jesus, conseguimos tratar ela e mostrar um futuro melhor para ela e um Deus poderoso. Essa também está servindo conosco lá na base.
Sabe por quê, querido? Maior é o que está em nós e vai nos levar para 2019 do que o que está no mundo, amados. Isso é fato. Deus não vai nunca deixar Satanás nem bruxo se levantar contra você e mudar as promessas de Deus. Pastor, eu sempre falo para o pastor Josué o seguinte: pastor, quando nós estamos aqui trabalhando com Lissu, Destino, Casa de Recuperação de Casamento, ou qualquer encontro desses, você tem uma visibilidade não só física, não só evangélica, mas você ganha uma visibilidade espiritual para os que torcem contra. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas eu creio, através dos testemunhos que eu tenho, que quando se arma algo para Deus, eles vão lá fora bater tambor e consultar os espíritos malignos para tentar te enfermar, te adoecer, trazer egoísmo, ressentimento e fazer você não vir para a glória de Deus. Sabia disso? Às vezes a gente fica preocupado com o ar que não funciona, a cortina que não sei o quê, o prego que não sei o quê, a água que não está gelada. Ei, nós temos que nos unir, porque no mundo espiritual, enquanto nós estamos aqui tentando fazer o Colissu, a Casa de Recuperação de Casamento, Destino Jesuscope, os bruxos estão lá fora tocando tambor e dizendo: não vai acontecer, não vai acontecer, eles vão enfermar, eles vão ficar doentes. Mas deixa eu falar uma coisa: para isso se levantou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Você levantou um altar aqui dizendo, profetizando 2019, pode ter certeza que na circunvizinhança, eu falo isso, guiado pelo Espírito Santo de Deus, na circunvizinhança os tambores se levantaram contra o propósito, mas hoje vem chama do céu sobre a casa dos feiticeiros. É hoje o dia que vai romper, é hoje. 1 Reis capítulo 19, um profeta mata 450 profetas de Baal. Elias detona um povo inteiro, idólatra, feiticeiro, que não queria ver o governo de Deus na terra. De repente, uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel não é uma pessoa mulher, não é um espírito mulher. Jezabel pode ser também um homem fazendo o mesmo papel de Jezabel. O sistema de Jezabel, que denuncia que ela está no meio de uma empresa, de uma igreja, de uma família, de um casamento, de uma vida sexual e de uma vida financeira, é que aparece uma situação de manipulação, um líder frouxo e um profeta engessado. Toda vez que essa tríade acontece, ali está o espírito de Jezabel. Aconteceu assim com Salomé, com João Batista e com Herodes. Aconteceu assim com Sansão, Dalila e por aí vai. Aconteceu com muitos. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse essa tríade acontecendo. Uma pessoa manipuladora, eloquente, dizendo que é cheia da graça, na verdade ela é cheia da desgraça. Aí ela vem e engessa o profeta e ela paralisa o líder. Quando isso está aplicado dentro de uma empresa, de uma igreja, dentro de um relacionamento, de uma família, ali está o espírito de Jezabel. Mas deixa eu te falar uma boa nova: para isso se levantou o Filho de Deus, para destruir todas as obras de Jezabel. E aí Jezabel manda um recado para o profeta. A Bíblia diz que ela escreve um bilhete, e o moço dela leva para ele, e estava escrito no bilhete: assim como morreu os nossos profetas, você vai morrer também. Você vai morrer, Elias. Você vai morrer, Elias. Você vai morrer, João. Você vai morrer, Maria. Você está pregando, você vai morrer, Paulo. Paulo, você está libertando as famílias, você vai morrer, Paulo. Paulo, você está falando no SOS, você vai morrer. Pastor Bruno, você está fazendo o Colissu, você vai morrer. Ei, espera aí para você ver o resultado. Sabe quem falou isso para o profeta de Deus? Foi um feiticeiro, uma bruxa, alguém que não tinha aliança com o Senhor, alguém que não projetava o futuro com paz, com fé, com alegria, com mansidão, prosperidade. Sabe o que aconteceu? Só para a palavra dela não se cumprir, no final dessa história, estava andando Elias e Eliseu, estava andando o líder e o liderado, o discipulador e o discípulo, e de repente veio do céu
uma carruagem de fogo e seus cavaleiros, e a Bíblia diz que Elias subiu num rodamuinho e foi subindo ao céu vivo. Sabe por que ele subiu vivo? Por uma única razão: a palavra de um feiticeiro nunca vai se cumprir diante de um profeta de Deus. Ele não morreu, sobe vivo, mas não morre. Eu sou Deus. Para terminar, posso terminar? Ninguém fez. Estou brincando, gente, eu já estou vacinado disso. Já. Em outra época, tudo bem, mas agora não. Mas vamos lá, vou terminar. Só para sair na filmagem, pô. Afinal de contas, eu quero ficar bem na fita. Edita isso aí, tá, irmão? Vou terminar, gente. Pelo amor de Deus, eu não sabia que o povo gostava tanto. Se é o pastor Josué, ele diz assim: amados, chegou o meu tempo. O céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, Jesus. Se quer uma novidade, você tem que sorrir. Rapaz, você sabe que esse negócio de imitar, pastor, é o maior problema? Diz que quem começa imitando Silvio Santos nunca para de imitar. Sério, eu já estava vendo a síndrome do Silvio Santos, a síndrome de algumas pessoas. Eu fico brincando assim com o pastor Josué. Algumas pessoas me ligam no meu celular e dizem assim: pastor Paulo, por favor, o senhor poderia fazer uma agenda para mim, para o pastor Josué, já que o senhor é amigo dele? Eu falo: graça e paz, amado, aqui é o pastor Josué. Pois não, queridão? O Paulo, nesse momento, está dando um beijo na Cláudia. Você quer o quê, filho? Qual dia? Aí, esse dia eu não posso. Mas o Espírito de Deus me manda aí na sua igreja amanhã. Você já leu meu livro 104 erros que um casal não pode cometer? Se você não leu, você cometeu os 105 erros. Aí a pessoa diz: Josué. Aí eu falo: não, estou brincando, é pastor Paulo. Um dia eu liguei para a casa dele e falei assim: Rose, eu quero pizza, mas eu quero de chocolate com banana e, se possível, uma bordazinha pequenininha para não engordar tanto. Aí ela disse assim: Jô, você já comeu isso ontem. Aí eu falei: meu Deus, até a esposa. E a gente fica brincando assim. Outro dia eu acordei de manhã, pastor, cheguei assim no espelho. Aí eu olhei assim e falei assim: eu sou Paulo, eu sou pastor Paulo, eu imito o pastor Josué, mas eu não tenho essa coisa de Silvio Santos, essa síndrome da imitação. Quando eu cheguei na igreja para falar com o irmão que veio me cumprimentar, quando ele deu a mão e falou comigo: e aí, pastorzão, e aí, pastor Paulo? Eu falei: graça e paz, amado. Aí eu falei: meu Deus, eu fiz isso de novo. Eu fiz de novo, eu tenho que me livrar disso, isso aí não está dando certo para mim. Outro dia eu estava conversando com o pastor Josué, ele disse: Paulo, eu tenho um grande problema para revelar para você. Eu disse: pelo amor de Deus, Deus está no controle. Aí ele falou assim: para de me imitar, meu amigo. Aí eu falei: eu não sei o que está fazendo isso comigo, uma agonia. Eu fui na casa dele, aí ele me colocou no quarto para eu dormir, primeira vez. Aí eu falei: meu Deus, eu estou na casa do profeta, primeira vez, e eu estou no quarto que é do lado do quarto dele. Aí minha esposa foi lá tomar um banho, botou a roupinha dela para dormir. Quando minha esposa chegou, eu estava com a cabeça na parede, dizendo assim: Deus, manda para mim, manda para mim, manda para mim, manda para mim. Ela disse: o que é que você está pedindo a Deus? Não, que ele está lá no quarto dele, e eu sei que ele deve estar orando. Aí minha esposa: que nada, ele está namorando. Eu falei assim: você nem pensar, porque na casa do profeta isso é pecado. Gente, para terminar, quem aí gosta de din-din, de dinheiro? Vamos combinar. Só tem
Eu vou te explicar o seguinte, ó. Aqui dentro desse livro, eu não vou pregar sobre isso, que eu vou deixar você comprar o livro. Senão é muito fácil, né, pastor? Aqui tem como destravar uma empresa e um imóvel. E eu vou falar isso segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, que mostra a história de uma árvore genealógica, onde tem 4 gerações, e essas 4 gerações, dentro dessa geração, tem o pior rei de Israel, que é Manassés, e tem o melhor rei de Israel, que é o rei Josias. Dentro dessa árvore genealógica, você olhando para ela, você vê todos os problemas, e eu conto no livro, que os outros antepassados de Josias fez, e no qual, quando ele assumiu o reino, ele olhou para trás e viu o fracasso daqueles que foram chamados por Deus, que não tiveram a mente como um paraquedas, que tinha que funcionar aberta, muito pelo contrário, a mente estava fechada, viraram idólatras e viraram, inclusive, homens que casaram com feiticeiras, e aí eles fizeram mal aos olhos do Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por causa disso o governo deles não foi bom. Porém, Josias, o quarto dessa geração, ele adotou 3 posturas. Se você ler em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 8 e diante, você vai ver que o rei Josias, ele toma 3 atitudes espirituais. Diga assim, o mundo espiritual se movimenta em 3 etapas. Quer ver, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Jesus e cada um ao lado dele lá na cruz do Calvário. Ao 3º dia, a pedra do sepulcro rolou e o nosso Redentor, ele ressuscitou para a glória do nome do Pai. Davi falou, Senhor, como é que eu faço para sair para contender com os filisteus? Deus disse, quando você ouvir o som de muitos exércitos, andando na copla das árvores das amoreiras, saia, porque eu já venci a guerra por você. 3 etapas. O mundo espiritual se movimenta em 3 etapas. Por isso que algumas pessoas dizem assim, pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração me acontece. É uma verdade? É, porque o segundo estágio, geralmente, ele tenta te puxar ainda mais para trás. É por isso que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas estão no caminho, mas não estão na verdade. Muitas pessoas estão no caminho, estão na verdade, mas não estão na vida. Por isso que ele dividiu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 estágios espirituais. Tudo que você olhar na Bíblia, movendo o mundo espiritual, você vai ver em 3 estágios espirituais acontecendo. O rei Josias, vendo isso tudo, ele olha, e agora isso mexe com as tuas finanças e com as minhas finanças. Porque se Deus vai nos projetar para 2019, creio que nesse culto, Deus vai destravar empresários, Deus vai destravar finanças, Deus vai destravar sonhos e projetos. Sabe por quê? Deus sabe os testemunhos que eu tenho para contar aqui para você, e eu tomo por base que Ele viu tudo acontecer para a glória dEle. Isso mexe conosco. Só tem 2 maneiras da pessoa ter problema financeiro. Problema financeiro é constituído na árvore genealógica. O não dizimista, o não ofertante, vem de pai, de mãe, de vô, de vó. Eu conheço gente na igreja há 40 anos que não dá oferta nem dízimo. 40 anos arrasado, não sabe o que é ter prosperidade. Eu conheço, pastor Bruno, um espírita que é dizimista ofertante na igreja, e ele é próspero. Não tem nada a ver com a salvação, gente. Não estou falando de salvação. Depois ele foi salvo para a glória de Deus, mas ele começou ofertando e dando dízimo na igreja. E ele era um homem muito próspero. Quando o rei Josias olhou para a família dele, dos antepassados, ele tomou 3 posições espirituais que você vai ler na Bíblia, e no livro tem as histórias resumidas para você ver. Ele redimiu a terra, ele chamou os levitas para dentro do governo, e ele trouxe o livro da lei. O que é que ele fez? Trouxe a palavra, ele trouxe os adoradores, e ele trouxe a remissão dos pecados dos antepassados. E remissão dos pecados tem a ver com o sangue do Cordeiro, ungir o local, orando, adorando, lendo a palavra, e uma ceia do Senhor, anunciando a morte e a ressurreição em Cristo Jesus. Mas pastor, lá na época do rei Josias não havia ceia, como hoje, que a gente faz do Senhor. Como não? Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 10, e aqui eu fecho, porque só tem 2 maneiras de você ser amaldiçoado financeiramente. Primeiro, a árvore genealógica,
E segundo, o lugar onde você está estabelecido. Muitas pessoas dizem, pastor, eu estou aqui nesse comércio, já foi o supermercado não prosperou, já foi um armazém não prosperou, já foi um açougue não prosperou, agora é uma funerária, não morre ninguém. E o que está acontecendo aqui, pastor? É uma cabeça de dinossauro enterrada? Não. Muitas das vezes, pessoas que tinham comércio naquele lugar e tratavam as pessoas como escravos, não tinha carteira assinada, não pagava imposto, não pagava FGTS, não cumpria as leis dos homens. Quando você não cumpre as leis dos homens, Deus não tem obrigação de cumprir as leis espirituais sobre você. Repete aí, quando você não cumpre a lei dos homens, Deus não tem obrigação de cumprir as leis espirituais sobre você. Josias, olhando isso, ele chamou o livro da lei, a palavra, chamou os levitas, como eu quero que os levitas venham aqui agora em nome de Jesus. Por favor, os levitas no altar para cantar Pai Nosso. E ele chamou a terra para redimir. Na árvore genealógica do pior rei de Israel, estava o melhor rei de Israel. E qual foi o problema? Ele foi ministrado pela palavra de Deus e ele recebeu instruções, inclusive essas instruções vêm até dele olhar para Davi e a sinceridade de Davi, mas não é o caso agora. Mas algumas pessoas questionam, pastor, mas não tinha ceia, como é que ele pode fazer a ceia? Ou outras pessoas dizem assim, pastor, como é que pode fazer assim, se alegrar como Miriam, depois que o mar se abre, Miriam vai lá, pega o tamboril e ela fica adorando ao Senhor. É fácil depois que o mar se abre. Queria vê-la adorar antes do mar se abrir. Pois eu quero dizer para você que é um engano teológico espiritual. Só adoradores adoram em espírito e verdade depois que as coisas se abrem, porque eles fizeram uma aliança com Deus. Sem aliança não tem adoração boa, não tem adoração genuína, perfeita. Aí eu vou aqui para 1 Coríntios capítulo 10, quando diz assim, olha, abra aí a sua Bíblia. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estavam todos debaixo da mesma nuvem e todos passaram pelo mar. E ser batizado significa passar pelas águas. Deus tinha 4 milhões de pessoas, ele precisava que todos passassem pelas águas. Aí, o que é que ele faz? E todos foram batizados em Moisés, nas nuvens e no mar. Então, esse milagre de Moisés que volta para o início da mensagem, significa também que o mar não se abriu só para passar pelo outro lado. Deus poderia transladar todo mundo. Um dos efeitos espirituais ali é que ser batizado é passar pelas águas. Mas pastor, por que passou pelas águas com os pés enxutos? Isso é outra conversa. A conversa nossa agora é o seguinte: quem tem aliança com Deus tem promessa. Quem tem aliança com Deus, o mar se abre. Quem tem aliança com Deus olha para 2018 e tem o mar se abrindo para você chegar adorando em 2019, prosperando, fazendo ceia, chamando o livro da lei, chamando a palavra, chamando a adoração e sendo próspero. Mas pastor, como assim? Olha para o texto, o que é que o texto diz? E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Deus leva todo mundo para o mar vermelho, o mar se abre, todos passam e do outro lado ele promove salvação com ceia do Senhor, todo mundo ceando. Sabe por quê? Deus não é injusto com ninguém. Agora você quer prosperar, queridos? Deus quer destravar nossas finanças. Eu aprendi com Deus não só a generosidade, mas teve um ano aí que eu dava oferta 365 dias no ano. Eu escolhi uma igreja para todo dia mandar uma semente. Todo dia, 365 dias, eu mandava uma semente. Não importa se era R$1, 5, 2, 3 ou 10, era quanto eu podia. Teve coisa até extraordinária, mas eu passei 365 dias dando oferta. Deixa eu falar isso para você. O meu telefone, para vocês que são irmãos e tenham liberalidade, o meu WhatsApp, quase todo dia, eu recebo alguém do Brasil inteiro, que já teve contato comigo, leu meus livros e diz, pastor, hoje Deus tocou no meu coração para mandar 1000, hoje eu estou mandando 500, quase toda semana a gente fazendo depósito na minha conta. E um dia eu perguntei para o Senhor, para que isso? Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus falou? 365 dias de plantio.
eu tive com o Roberto Navarro, o pastor conhece, e eu mandei uma oração para ele esses dias, e ele, em vez de me agradecer, pastor, eu fico até constrangido, sabe o que ele falou? Nem glória a Deus, nem aleluia, nem amém. Ele disse, qual é a sua conta bancária? Eu mandei uma oração, recebi verba na minha conta. Mas pastor, por que isso? Você está contando isso? Semeadura. Eu estava pregando numa igreja, e já vou terminar aqui, tá pastor? 2 minutos. E estava falando sobre isso. Quando eu desci do altar, Deus disse para mim, entrega o carro ao pastor da igreja. Aí eu falei, eu quero uma prova de ti, porque essa voz não vem do céu. E o carro era zeradinho, 2011, um Corsa sedã, estava perfeito para mim, popular, eu gosto de carro popular, ando em tudo que é lugar, ninguém me vê, entre visível, sai invisível. Aí, o pastor pega o microfone para dar a bênção apostólica e diz, gente, glória a Deus por isso, muito obrigado por vocês, quero dizer que as pessoas que eu levo para casa na carona não vai poder ir comigo, porque meu carro está quebrado. Eu falei, pronto Deus, o Senhor começou a falar comigo agora. Eu falei, mas eu quero mais uma prova de ti, porque a tua palavra diz, fazei prova de mim. Aí o pastor veio e me disse assim, pastor, o senhor vai lá na minha casa comer uma pizza, porque eu estou meio sem grana, é a única coisa que eu tenho para ti, o senhor se importa de comer uma pizza? Tem alguma coisa que o senhor não goste? Eu falei, irmão, eu estou há 50 anos procurando uma coisa que eu não gosto, ainda não descobri. Aí ele diz, dá para anotar, pastor, dá para anotar que o senhor está procurando, está garimpando. Então, eu fui para a casa dele comer a pizza. Quando eu começo a comer a pizza, o Espírito Santo diz, dá o carro para o pastor. Eu chamei o pastor no canto reservado da casa dele, falou, pastor, eu quero fazer o seguinte, ó, o senhor paga a minha passagem aérea da minha esposa para ir para casa amanhã, eu vou dormir na sua casa, não vou nem para o hotel, vou pegar tudo do hotel para facilitar a sua vida, vou dormir por aqui, o senhor me leva para o aeroporto amanhã, o senhor paga uma passagem aérea. Eu falei assim, por que, pastor? Eu falei, porque eu estou dando o meu carro para o senhor agora, e tirei a chave do bolso e dei para ele, a chave e o documento. Ele disse, pastor, o senhor não pode fazer isso. Falei, pastor, parcela a passagem, eu te ajudo, parcela até no meu cartão, o senhor me reembolsa, eu quero obedecer o Senhor. Ele disse, tudo bem, pastor, deixa eu dar uma olhada no carro lá fora. Quando ele chegou lá, que viu o carro, com 5 quilômetros, ele voltou e falou assim, pastor, é de Deus mesmo esse negócio. Vou comprar a passagem aérea agora pelo Google, vou buscar decolar.com. E aí eu vim embora no avião, pastor, e minha esposa olhava para mim assim, ó. Aí eu pegava o livro e fingia que eu estava lendo, Deus, tu é maravilhoso, que assunto. Olhava para ela, né, Cláudia? Ela, aham. Aí eu, daqui a pouco uma turbulência, falei, ih, deu uma enjoada. Ela falou assim, quer descer aqui logo, não? E ela não estava bem. Pegamos o táxi no aeroporto, fomos para casa, chegamos em casa. Quando eu abri, eu morava numa casa nessa época, quando eu abri a porta do portão, eu entro, abro a porta principal, eu escutei quando a portinhola do correio faz plup, sabe aquele barulhinho quando alguém põe uma carta na tua casa? Você já escutou isso? Aí a portinhola fez, eu fui lá fora, peguei a chave, abri a caixa principal e tirei algumas contas que eu tinha que pagar, e no meio tinha uma carta do Bradesco. E o que me chamou a atenção é que eu não tinha nada no Bradesco, só que eu não me lembrava que há 12 anos atrás, quase 12 anos atrás, eu abri uma conta no Bradesco, e para abrir a conta eu tinha que fazer um consórcio de um carro, aquelas coisas que o pessoal troca no banco, sabe? E eu fiz isso, e quando eu abro a carta, sabe o que tinha ali, que eu nem lembrava mais? Eu tinha sido contemplado há 2 meses de um carro zero, exatamente um Corsa sedã, no mesmo ano eu fui lá buscar da mesma cor. Sabe quem faz isso? Deus. Diante do Espírito de Deus, eu não lembrava dessa carta. Não lembrava, porque estava sendo débito em conta, eu não controlei, deixei de lado, e nunca acreditei que eu ia ser sorteado. Nunca tive fé para isso. Falava assim, isso é enrolação, vamos levar até Jesus voltar. Jesus não voltou, e o carro chegou contemplado, todo quitado. 11 anos e 2 meses chegou a carta para mim contemplando. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque quando a gente oferta numa igreja, a gente oferta para o Pai Nosso, igreja nossa, ar-condicionado nosso, instrumento nosso,
microfone nosso, sabedoria nossa, destravamento nosso, prosperidade nossa, contentamento nosso, vida abundante nossa. Sabe o que é que Deus está falando para mim agora no meu coração? Sabe por que algumas pessoas não experimentam o extraordinário? Porque elas não fazem o extraordinário, elas só fazem aquilo que compete. Deus hoje está dizendo para mim e para você: quero minha oferta extraordinária. Por favor, em nome de Jesus, eles vão cantar Pai Nosso. Eu gostaria que você colocasse a sua oferta missionária para destravar sua casa, sua família, uma oferta dizendo: Senhor, esta é a oferta de remissão pelos pecados da minha família. Essa é a oferta de remissão se na minha árvore genealógica alguém roubou alguém. Essa é a oferta de remissão para que Mamon saia da minha árvore genealógica. Essa é a oferta de remissão para tirar o pecado do território onde eu moro. Essa é a oferta de remissão para dizer que 2019, essa oferta vai abrir as portas do céu, vai abrir as comportas do céu. É uma oferta de remissão. Em nome de Jesus, todos já. Cadê meu envelope, pastor? Eu já vou. Pode louvar, irmão.